Foi um homem, aleluias, cujo cresceu com dois nomes. O primeiro, Saulo, nome de nascimento. O segundo, Paulo, nome a qual ele recebeu por causa da cidadania romana. Ao se tornar um cidadão romano, ele recebe este nome, Paulo. E ao decorrer do tempo, nós vamos aprender que a partir do capítulo 13, Saulo não existe mais, e sim Paulo, aquele que fora, aleluia, transformado e teve um encontro com Jesus. Bem sabemos que o apóstolo Paulo, aleluia, foi um homem judaico. Segundo seus ensinamentos, foi enraizado através do rabino Gamaliel, foi instruído pelo tal. Quando o apóstolo Paulo, que era Saulo, nasceu, aleluia, na cidade de Tarsus, da Sicília, quando nós começamos a observar a cidade cujo este homem nasceu, nós vamos perceber que essa cidade, a cidade de Tarso, aleluia, naquele tempo era uma cidade notável por causa da sua instrução. O ensinamento dentro daquela cidade era tão forte, era tão poderoso, que a cidade de Tarso era comparada, aleluia, em sentido de instrução, com a cidade de Atenas, que ficava na Grécia, como berço da cultura e da filosofia, e foi também comparada à cidade de Alexandria, que ficava no Egito, fundada por Alexandre o Grande. Quando nós olhamos para essas grandes cidades, nós vamos perceber que são cidades que foram o berço, aleluia, da cultura, o berço do conhecimento, o berço da arte. Dali surgiram grandes pensadores. Quando olhamos para a cidade de Tarso, aleluia, a instrução dela é compatível com essas cidades. Paulo vai crescer ali, sendo instruído na cidade de Tarso. Ao passar um tempo, ele é mandado para Jerusalém para continuar os seus estudos. É por isso que quando nós olhamos a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele gostava de fazer algumas citações poéticas e filosóficas. Atos capítulo 17, versículo 28, ele vai dizer que no Senhor nós nos movemos, no Senhor nós existimos. Glória a Deus, aleluia. Ele está, aleluia, parafraseando a nossa total dependência de Deus. Por isso ele vai falar, aleluia, como se fosse um poema, uma filosofia, que no Senhor nós vivemos, nele nós existimos e nele nos movemos. Somos dependentes dele. Essa origem que mostra Paulo como um filósofo, aleluia, como um poeta, tem origem de Tarso. Mas quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, que era Saulo, e percebemos, aleluia, os seus ensinamentos judaicos, já nos aponta para a cidade de Jerusalém, onde ele deu continuidade aos seus estudos. E ali, instruído pelo rabino Gamaliel, ele vai aprender, aleluia, as doutrinas do farisaísmo. Vai se tornar um fariseu. Ao passar do tempo, ele então começa a seguir as instruções de Gamaliel. E quem olha para Paulo, vê, aleluia, que ele tem uma erudição, aleluia, notável. Ou seja, um conhecimento notável, uma sabedoria notável, aleluia, dos demais. E ele vai agora seguindo a sua carreira de fariseu. Mas quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 7, nós vamos perceber quando Saulo aparece na Bíblia Sagrada pela primeira vez. A Bíblia diz que está tendo ali um julgamento, aleluia, que não é um julgamento sincero, não é um julgamento perfeito, não é um julgamento enquadrado na lei do Senhor, e sim na lei dos homens, um julgamento, aleluia, audacioso, trapacioso, aonde pegaram Estevão e querem tirar-lhe a sua vida. A Bíblia diz que quando pegaram Estevão, aleluia, quando pegaram, melhor dizendo, Estevão, para arrancar-lhe a sua vida, aleluia, a Bíblia diz que eles pegaram pedras nas suas mãos para apedrejá-lo. Enquanto as pedras estavam
unção nas mãos, aleluia, Estevão está de pé, aleluia, com o seu rosto brilhando e cheio do Espírito Santo. Mas Atos capítulo 7, versículos 57 e 58, nós vamos observar que quando as pedras são atiradas, Estevão não está mais de pé. Estevão, no versículo 60, está agora prostrado de joelhos. Mas enquanto Estevão está de joelhos por causa das pedras, porque no versículo 59 jogaram as pedras, no versículo 60 agora ele está de joelho por causa das pedras. Mas enquanto no versículo 60 ele está de joelho, no versículo 57 Jesus, à direita de Deus, está de pé para recebê-lo. Eu quero profetizar sobre a sua vida esta noite. As pedras podem até te deixar de joelho, mas Jesus está de pé para te receber. Estevão talvez parou e pensou: já que as pedras me fez ficar de joelhos, eu não vou perder a oportunidade, eu vou reclamar. Maravilha, Deus. Uma vez que as pedras o faz ficar de joelhos, ele começa a clamar. Deus. E terminando o seu clamor, ele dizia: Pai, não os impute este pecado. Eita, E ele expirou, morreu. glórias a Deus. Existem situações das nossas vidas que vão nos fazer ficar de joelhos. Mas se for para ficar de joelho, não perca a oportunidade e faça como Estevão. Adore a Deus, clama a Deus, porque enquanto as circunstâncias externas nos faz ficar de joelhos, Deus está de pé, te aplaudindo e dizendo: é isso aí! Está de joelho, mas não desiste. Está de joelho, mas não para. Está de joelho, mas continua clamando. Tem gente que chegou aqui como Estevão no versículo 60, chegou de joelho, chegou se arrastando, mas eu vim aqui te dar uma notícia, como diz o nosso irmão missionário Luiz, vim te dar uma receita. Enquanto você está de joelho, Jesus está de pé pela tua causa, pela tua vida. Quando nós chegamos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Saulo consentia, ou consentiu na morte dele. O que é consentir? É concordar, aprovar, permitiu. Saulo consentia, Saulo permitiu, Saulo concordou, Saulo aprovou aquele julgamento. Deus Todo-Poderoso. Aí diz a Bíblia que no mesmo dia que Estevão morreu, ele nem esperou chegar o outro dia. No mesmo dia, capítulo 8, versículo 1, Saulo fez a primeira perseguição à igreja do Senhor. Saulo tomou a liberdade e começou a perseguir a igreja do Senhor em Jerusalém. A Bíblia diz que quando Saulo se levanta para perseguir a igreja de Deus, todos foram dispersos pelas terras, aleluias, da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E isso mexe comigo, porque quando, aleluias, os príncipes dos sacerdotes, os príncipes, aleluia, dos anciões, se apresentaram no Getsemane para pegarem Jesus, a Bíblia diz que vieram com espadas, com porretes, pedaços de pau, aleluia, para pegar Jesus. Jesus disse: que isso? Sou eu algum ladrão? Aleluia, até ontem vocês estavam, aleluia, comigo me ouvindo pregar, agora me trata como bandido. Para com isso. Se é para me levar, me leva. Nem precisa dar trabalho, eu me entrego. Aleluia, esse é o propósito. Eu não vou fugir da cruz. Pai. Enquanto eles chegaram com espadas e porretes, os discípulos, fugiram. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, eles sendo apóstolos, Saulo se levantou. A igreja se dispersou pela Judéia e Samaria, mas nenhum dos apóstolos correu. Se eram 100, fugiram, só 12 ficou. 12 missionários. Judas morreu, mas foi substituído. Pai. Existem situações na nossa vida, quando não há preparamento, a gente foge. Deus Todo-Poderoso. A gente se esconde. Pai. Mas depois de ter experimentado o Espírito Santo,
Aleluias, pode vir o que vier que nós vamos enfrentar e Deus é conosco. Se você acredita nessa palavra, levante a sua mão e glorifique a Deus. É tremendo. Quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, depois dele perseguir a igreja, sendo salvo, todos conhecem a história no capítulo 9. Ele se converte, o Senhor o cerca com a sua luz. Todo o projeto de Deus inicia-se com a luz. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz, aleluias, quando o Senhor foi dar início ao projeto chamado terra, Ele disse, haja luz. Deus. Oh, glória. A obra começa primeiro quando a luz aparece. Tem gente, aleluia, que a obra do Senhor não vai começar enquanto Ele não deixar a luz de Cristo envolver. Enquanto Ele não deixar a luz de Cristo o cercar. Pai. Esse projeto que está dentro da tua casa, eu vou profetizar em nome de Jesus, que muitos estão dizendo que é sem forma e vazia. Esse projeto que está lá dentro da tua casa, que vão dizer que está morrendo nas drogas, na prostituição, eu quero profetizar em nome de Jesus que não vai morrer esse projeto, mas o haja de Deus está chegando, a luz de Deus vai brilhar e a obra vai começar. Se você crê nisso, levante a tua mão e glorifique a Deus. Depois da conversão, vou pular aqui para o livro de Coríntios. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, já sendo agora apóstolo do Senhor, ele vai evangelizar a cidade de Corinto. E a Bíblia diz que por 1 ano e 6 meses ele permaneceu ali pregando a palavra de Deus. 18 meses. Investindo o seu ministério na cidade de Corinto. Quando nós olhamos para a cidade de Corinto, uma cidade antiga na Grécia, era intelectual, materialmente próspera, porém uma cidade moral. A história diz, aleluia, que essa cidade era uma cidade que tinha vários deuses que eram venerados, vários templos levantados a esses deuses, mas existe um templo que chamava a atenção, o templo de Vênus. O templo levantado a deusa Afrodite, a deusa do amor. Este templo era o mais esplêndido, era o mais conhecido. Por quê? Porque, aleluia, dentro deste templo grandesco, gigantesco, aleluia, existia 1000 prostitutas que ficavam ali nuas, esperando os visitantes para entrar no templo. E qual era o culto do templo de Corinto? O culto era você chegar lá e deitar com as prostitutas. Aí quando você se deitava explicitamente, o ato sexual, aleluia, com as prostitutas, você estava dando o seu culto à deusa do amor. Então era entrar lá, aleluia, se fornicar, se adulterar com as prostitutas do templo em adoração a Afrodite. Deus, Glória a Deus. Cidade grande, cidade potente, porém imoral, corrupta, aonde a sua fama era podre. Nós vamos analisar na história que era uma cidade de 650 mil habitantes, aonde 450 mil habitantes eram escravos, ou seja, 80% da cidade eram escravos. Gostavam de escravizar, gostavam, aleluia, de tirar, aleluia, o suor do próximo. 80% da cidade era oprimida. A opressão morava lá dentro. A infelicidade morava lá dentro. A imoralidade morava lá dentro. Aleluia. Tudo que era imoral, impuro. A história diz que todas as formas de pecado se encontravam na cidade de Corinto. Gostavam de magia negra. Gostavam de coisas ocultas. Aleluia. Não queriam saber da adoração a Deus, mas Paulo chega lá. Paulo chega lá na cidade dos intelectuais. Paulo chega lá na cidade dos prósperos. E o que Paulo faz? Paulo pega o simples evangelho. Aleluia. Durante 1 ano e meio Paulo prega Jesus crucificado. Qual é a mensagem hoje, Paulo? É Jesus de novo. E amanhã ele crucificado. E depois da manhã ele indo para a cruz. E depois ele indo para o Getsemane. Mas tudo fala de Jesus e da cruz. Meu querido, para ter salvação tem que se render a Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário.
E por um ano e meio ele prega, ganha alguns, aleluia, os primeiros, Priscila e Áquila, que o ajuda, e durante um ano e meio ele funda uma igreja na cidade de Corinto. Deus, Todo-Poderoso. Você pegou, não pegou? Vou explicar. É, Pai. Tem gente que começa na igreja hoje, já quer ser ungido amanhã, Deus. e depois da manhã já está alugando salão dizendo que é pastor. Toma vergonha na sua cara. Paulo pegou um ano, aleluia, e meio, para depois fundar uma igreja. Ele chegou semana passada e está brigando com o pastor que a obra está atrasada. Deus, Todo-Poderoso. Você precisa aprender a semear. Hoje está fácil abrir igreja, porque aí a gente defama a igreja do outro para pegar os membros. Eu quero ver fazer como Paulo, e no meio da prostituição, da lascívia, do adultério, pregar Jesus crucificado e abrir a igreja lá. Descer o pau do ministério dos outros é fácil para pegar membro. Deus. Quer membro? Leva embora, fica na sua casa. Deus de mistério. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo, meu querido. Tu tem que aprender. É uma briga, é uma disputa. Que igreja que tem mais? Que igreja que tem mais? Ei, para com isso. O evangelho tem que ser anunciado. É, Pai. Aleluia. Depois de um ano e meio ele abre essa igreja. Quem ajuda ele? Priscila e Áquila. Ele vai, aleluia, abre a igreja, começa a inserir a palavra para combater a libertinagem desenfreada, a imoralidade da cidade de Corinto, acabar com os cultos aos deuses pagãos. E ele vai devagarzinho, até que a igreja é levantada. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Quando a igreja é levantada, ele vai embora. Continua a obra do Senhor em outros lugares. E quando ele está na cidade de Éfeso, ele escreve uma carta para edificar a igreja que ele tinha levantado em Corinto. Aí a gente chega aqui, aonde lemos após essa introdução. A igreja está aberta, amém? A igreja está fundada, amém? Agora que a igreja está aberta, já tem membro, ele continua a obra missionária em outros campos, em outros lugares. E ele vai escrever 2 cartas para edificar essa igreja. Paulo é um homem de Deus tão excepcional que ele abre a igreja e dá para outro pastor tomar conta. Olha que benção, pastor. Hã? Não é benção? Paulo, um ano e meio, depois que está com 100 membros, 1000 membros, 2000 membros, fala: cadê alguém aqui para tomar conta que eu vou embora? Fugi eu, ó. Deus. Já grudava assim na roupa de Paulo. Eu tenho um chamado de pastor. A vigia, tem coragem, irmão. Vamos ver isso. Hã? A igreja está pronta. Só está os membros lá, está tudo pronto. Paulo não estava apegado a membro. Paulo não estava apegado à quantidade. Paulo não estava nem apegado em lugar geográfico. Paulo queria fazer a obra e glorificar Jesus. Hoje em dia, se um membro sair de uma igreja nossa e ir para outra, meu irmão, quebra o pau na outra igreja. Ladrão de ovelha. Sai até briga. Deixar os pastores sair até no soco. Roubou meu membro, é? Vou tomar essa. Segura que é de graça. Olha o martelo de Jeová. Se deixar briga, está defamando, está mentindo, está inventando calúnia. Se deixar se encontrar, irmão, a raiva é tão grande que gruda no pastor, gruda no pescoço dele, fala: meu membro, eu não fiz nada, ele que veio. Mas Paulo não. Paulo abre a igreja e vai continuar sua obra missionária. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Levanta as mãos e glorifica. Para terminar, quando nós chegamos em 1 Coríntios, a primeira carta, no capítulo 9, Paulo vai dar alguns ensinamentos muito importantes. Primeiro, aleluia, no versículo 1, Paulo vai dizer: não sou eu apóstolo, não sou eu aquele que vi a Jesus Cristo. Ele vai falar da sua experiência com Deus. Ele viu a Jesus, de que forma? A forma de uma luz. Quando nós chegamos, aleluias,
no versículo 7 e no versículo 6, ele está entrando em alguns assuntos, aleluia, que estavam pendentes. Ele vai dizer: olha, aquele que é chamado pelo Senhor, aquele que é levantado pelo Senhor para fazer a obra missionária, para viver do Evangelho, este tal tem o direito de deixar o seu trabalho. Ele vai dizer que só tem o direito de abandonar o trabalho braçal, físico, que traz sustento para a sua casa. Só tem o direito de abandonar o trabalho aqueles que foram chamados para viver do Evangelho. Não é aqueles que querem viver do Evangelho. Eu vou largar o emprego, vou viver do Evangelho porque eu quero. Não. É aqueles que foram chamados. Aqueles que foram chamados, ele vai dizer: meu querido, chuta que é macumba esse emprego e vai viver do Evangelho, que Deus vai te honrar, porque Ele te chamou para isso. Mas para quem não foi chamado, continua trabalhando certinho, que dentro do teu trabalho Deus vai te honrar. Então ele vai especificar, não é para todos. Não é uma bagunça que todo mundo vai ficar desempregado e correr para a obra. Aí vai chegar um tempo que nenhum crente trabalha. A pessoa fala assim: eu quero virar cristão. Por quê? Os crentes não trabalham. Ele vai dizer: não, isso aí é para quem Deus chama. Isso aí é para quem Deus fala: chega, a partir de agora é na minha obra e eu vou te honrar e vou te sustentar. Ele fala dele: eu fui chamado para isso. Mas olha só a experiência de Paulo. Ele vai dizer: eu sei que muitos não concordam, não quer abençoar a vida do profeta, não quer abençoar aquele que vos instrui. Mas deixe-vos dizer, ele vai advertir a igreja de Corinto dizendo: olha, não é a vossa lei, aleluia, dizendo também aos judeus, aleluia, principalmente, não é a vossa lei que vos ensina, aqui no versículo 9, não é a vossa lei que vos ensina, não atarás a boca do boi. Por que está dizendo que a boca do boi não pode ser fechada? Porque enquanto o boi trabalha e semeia o trigo, ele também come. Então Paulo está dizendo, em outras palavras, aleluia, assim como o boi trabalha no campo, do campo ele tira o seu alimento. Deus. Ele está usando umas figuras para que a igreja entenda. Ele vai dizer: ou porventura, aleluias, não tem aquele que planta a vinha e come do fruto. Porventura vocês não conhecem aquele que apacenta gado, e aquele que apacenta o gado que ele apacenta, ele bebe do leite. Então, se tem alguém plantando, este alguém que está plantando tem que colher do fruto onde ele plantou. Se tem alguém que está no campo, do campo ele deve tirar o seu alimento. Se tem alguém, aleluia, apacentando o gado, do gado que ele apacenta, ele bebe o leite. Mas isso é para qualquer um? Não, é para aqueles que vivem do Evangelho. E quem é que vive do Evangelho? Aquele que faz só a obra do Senhor, não trabalha. Aí eu trabalho e quero beber, e quero beber do leite. Não pode. Eu trabalho e quero comer do campo. Não pode, está fora da palavra. Eu trabalho, não ajudei a plantar na vinha, mas eu quero esse fruto aí. Não pode. Deus. Eu vou tentar conciliar os dois. Ganância. Quem chamou para viver do Evangelho é para largar o emprego, para viver do Evangelho. Não sei se vai dar certo, eu vou ficar com um pé no emprego, um pé... Deus. Pegar um pouquinho de cada. Não está honrando a palavra. Deus mistério. Viver do Evangelho, dedicar o seu tempo, primeiro ao seu lar, aos casados, depois preparar a palavra que vai ser semeada, que vai ser ministrada, e lá no campo Deus vai te honrar. Agora o cara trabalha o dia inteiro, porque precisa sustentar a casa. Quase não dá para ler a Bíblia. E ainda quer viver do Evangelho. Não, aí não dá. Glória a Deus, aleluia. Então senta com Deus e fala: Senhor, qual que é? Qual que vai ser? Eu fico ou eu vou? Jesus vai te dar um direcionamento. Quantos creem nisso, levante a tua mão e glorifica a Deus. Paulo está colocando os pontos nos is. Quando nós olhamos o que Paulo está ensinando, é tão forte, aleluia, que ele vai dizer: além daquele
que apacenta o gado e bebe o leite do gado, além daquele que planta a vinha e come do fruto da vinha que ele plantou, além daquele que trabalha no campo e se alimenta do campo, aleluia, tem também aqueles que administram no templo e do templo tiram o seu alimento. Aqueles que estão junto ao altar e do altar tiram o seu alimento. Mas Paulo também vai dizer, mas o evangelho de Cristo é aquele que suporta tudo. Glória a Deus. Irmão, quer ver o evangelho? Quero. Começa a suportar. É, Deus. Aleluia, Jesus. Evangelho verdadeiro suporta tudo. Aí ele termina, aleluia, esse assunto dizendo no versículo 14: porque assim ordenou também o Senhor, que os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Só é para viver quem anuncia. Só é para viver quem prega. Ah, eu não quero pregar, mas quero receber. Não, não é. Eu vou pregar de vez em quando, mas quero receber. Não, também não é para você. Eu vou pregar só no Facebook, ficar em casa. Pode. Em casa é mais gostoso. Estou anunciando o evangelho. Não, não. É para aquele que regaça a manga, suporta tudo e vai no id de Deus. É para isso. Quantos acreditam nessa palavra? Levante a tua mão e glorifica. Levante a mão que eu vou profetizar para você que vive do evangelho. Deus não vai te abandonar. Deus vai começar a te honrar. Aleluia. Deus vai te surpreender. E se você crê nisso, levante a sua mão e glorifica a Deus. Glória. Deus de vitória, Deus de glória. Paulo está ensinando a igreja. Mistério, Jesus. Então, gente, acorda. Vocês têm que ajudar, vocês têm que sustentar aqueles que estão à frente de obra. Só que Paulo, é engraçado que Paulo vai dizer o seguinte: mesmo sabendo que isso é bíblico, eu vivo para o evangelho, mesmo sabendo que vocês têm que me sustentar, que vocês têm que me alimentar, mesmo sabendo disso, Paulo vai dizer, versículo 15, mas eu de nenhuma dessas coisas usei. É, Senhor, isso é mistério. Glória a Deus. Paulo vai dizer, tudo isso é bíblico, mas eu não usei isso aqui. Quando eu fui vos apresentar o evangelho, no versículo, aleluia, no versículo 18, eu propus a palavra de Deus de graça. É, Jesus, glória a Deus. Paulo está dizendo, é muito lindo, mas para mim, eu não quero. Glória a Deus. Por quê? Deus não me chamou para isso, me chamou para pregar o evangelho, mas eu não quero viver do evangelho, eu não sou essa pessoa. Você está vendo que Paulo, não é porque Apolo vive do evangelho, não é porque Cefas vive do evangelho, que eu vou viver também. Paulo está dizendo, isso aí é para Pedro, isso aí é para o Apolo, isso aí, aleluias, é para o Tiago, isso aí é para, aleluias, Tomé. Para mim não, Deus falou que não. O que Deus falou para mim? Vai fazer tenda. Paulo reconheceu. Vai fazer tenda. Então ele vai dizer, eu não usei isso, eu propus o evangelho para vocês de graça. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Paulo está dizendo, gente, vocês têm a obrigação de me sustentar. Vocês têm a obrigação de manter o meu alimento. Só que é o seguinte, eu vivo do evangelho. Sim. Mas eu escolhi fazer tenda. Mas eu quero vos dizer uma coisa. O dia que vocês não quiserem me sustentar, o dia que vocês não quiserem me abençoar, o dia que vocês não quiserem abrir a porta da casa de vocês para dar moradia quando eu estiver com frio, porque eu vim de longe, não se preocupe. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, eu não me importo com o que vocês não querem fazer ao meu respeito. Eu não me importo se eu entrar e chegar em lugares que não vão me honrar, que não vão me abençoar, que não vão me sustentar. A palavra será pregada porque eu fui chamado para propagar o evangelho. Então Paulo está dizendo, vocês podem falhar, mas eu com Cristo não falho. Vocês podem falhar comigo. Deus.
mas eu com Cristo não falho. Ai de mim, se não vos anunciar o Evangelho. Verdade, Deus. Aí ele vai dizer, todos estão correndo uma corrida para alcançar o prêmio, a coroa corruptível, a coroa perecível. Mas eu não. Eu corro para o prêmio incorruptível, para a coroa, aleluia, incorruptível. Aleluia, você sabe o que ele está dizendo? Se vocês não querem me honrar aqui, Deus me honra lá. Aleluia, se vocês não quiserem ver a provisão daqui, a provisão vem de lá. Mas o Evangelho não para, a palavra não para, porque Deus é na minha vida. Você está entendendo? Aleluia, Paulo disse, rapaz, eu fui chamado para esse negócio, mas eu deixei até de lá. Eu falei, Deus, não quero mais não. Ah, eu não quero mais não, deixa eu fazer tenda mesmo. É um tal de gente que faz bico, não gosta nem da nossa mensagem, que dirá dar uma oferta. Não gosta nem da nossa cara, que dirá dar uma oferta. Vai ser assim, aleluia, na obra missionária. Mas ele diz, Senhor, não se preocupa não. Quando não quiser me abençoar, eu faço tenda. Aleluia, quando não quiser me honrar, eu faço tenda. Aleluia, se ninguém quiser honrar a tua palavra, eu continuo honrando. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Para terminar, Jesus amado. coitado de Paulo, largou até a mão. Deixa quieto esse negócio. Tu és lindo, Deus. Pai, eu pensei que eu ia chegar na cidade e receber as ofertas, eu estou recebendo pedrada. Tá saindo da cidade espancado, sofrendo naufrágio, sede, fome, frio. Deus. Tem dias que não tem nem lugar aonde dormir. Tu és tremendo, Deus. É isso que ele encontrou. A igreja não honra os profetas. A igreja não honra a palavra de Deus. Querem ser instruídos, querem ser abençoados, mas não querem abençoar aqueles que vivem do Evangelho. Deus. Paulo diz, não tem problema. Nada me separará do amor de Cristo. Pai. E para finalizar, ele escreve dizendo, enquanto as pessoas estão preocupadas se vão ser honradas pelo homem ou não, Eita, Jesus. se vão receber oferta ou não, se vão ser famosos ou não, Deus, se vão chegar no Gideão ou não, oh, Deus. se vai ter 1000 membros na igreja ou não, enquanto as pessoas estão preocupadas com isso, eu subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele está dizendo, vocês acham que eu estou triste que vocês não querem ofertar? Vocês acham que eu estou triste que vocês não querem me honrar? Estou triste não, estou nem preocupado com essa coroa, com esse prêmio corruptível, perecível. Eu estou preocupado em ser aprovado, porque tem muitos que estão pregando a outros e sendo reprovados por Deus. Mas eu não, eu subjugo meu corpo à servidão, para que pregando a palavra de Deus a outros, eu não venha a ser reprovado. Sabe o que ele está dizendo? O negócio não é só sair pregando. O negócio às vezes é parar e olhar para dentro de si e ver como é que você está. Como é que está seu pensamento? Como é que está seu coração? Como é que está a sua conduta? Como é que está as suas mãos? Como é que está a obra de Deus na sua vida? Pregar para todo mundo é fácil, pregar para congresso é fácil, pregar para campanha é fácil. O difícil é pregar para si mesmo e ver se você está honrando a tua casa, ver se você está honrando o chamado, ver se você está honrando a posição que Deus te colocou, ver se você está honrando os princípios bíblicos da palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Está todo mundo preocupado se vai ter lugar para hospedar ou não. Eu estou preocupado em ser aprovado, em ser aprovado, em ser aprovado. Paulo está dizendo, tem gente que vai terminar a sua carreira com o bolso cheio de oferta, porque foi aplaudido, foi recebido, mas no final vai ser reprovado, porque pregou para muitos, mas não pregou para ele. Deus de mistério. Discipulou todo mundo, mas ele não foi discipulado. Meu Deus, glória a Jesus. Para terminar, a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Precisamos olhar para nós. Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19.
A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É, Pai. E a Bíblia diz: glorifiquem ao vosso Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Glória a Deus. Precisamos olhar para nós É, Pai. e cuidarmos um pouquinho de nós, no sentido espiritual e também no sentido físico. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito e o templo deve ser cuidado. A Bíblia diz: glorifiquem a Deus no vosso corpo. Precisamos cuidar de nós. Paulo não só estava preocupado com a sua salvação, com o seu andamento com Cristo, a sua comunhão com Cristo, mas também com o seu corpo. Eu não quero ser reprovado nem no espírito e nem no corpo, porque tanto o corpo como o espírito devem glorificar Deus. Quando nós olhamos em 1 Tessalonicenses 5,23, a Bíblia diz: devemos conservar o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Precisamos cuidar um pouquinho de nós. Você precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito, para que todos eles estejam irrepreensíveis até a vinda do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz na Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia diz que aquele que julgar a si mesmo não será condenado com o mundo. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 8, versículo 36, a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você precisa cuidar de você. Deus fiel, Deus de glória. Você precisa olhar e ver o que você precisa melhorar. Tem gente que está inteiro fisicamente, mas espiritualmente está quebrado. Mas hoje o Senhor vai cuidar do teu corpo. Hoje o Senhor vai cuidar do teu espírito. E hoje o Senhor vai cuidar da tua alma. Fique de pé. Deus vai alcançar a sua vida. Você precisa cuidar de si mesmo. Deus vai te ajudar. Você ajudou muita gente, agora o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. A Bíblia diz que quando Isaías se sentiu impuro, Deus purificou os seus lábios. Ele disse: eu sou impuro no meio de um povo de impuros lábios. Deus falou: é? Eu vou cuidar de você, Isaías, então eu te purifico. Jeremias disse para Deus: Deus, eu sou pequeno e não sei falar. Deus diz: é? Eu vou cuidar de você, te faço profeta e coloco palavras na sua boca. Moisés disse: Senhor, como eu posso cuidar do povo? A minha língua é pesada e sozinho eu não consigo. Deus diz: é? Se você vai cuidar dos outros, eu cuido de você, então eu levanto Arão para te ajudar a estar do teu lado. Hoje o Senhor marcou essa reunião para renovar suas forças. Paulo está dizendo: você que passou a vida inteira pregando o Evangelho, você não vai ser reprovado, você vai ser aprovado. O mundo não vai fazer você parar. Se as pessoas não te honram, Deus vai começar a te honrar. Se não querem te alimentar, Deus vai enviar provisão. Mas a obra de Deus será pregada, a obra de Deus será semeada. Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você. Paulo está dizendo: preocupado. Eu estou pregando para muita gente e eu, como que eu estou? E Jesus está dizendo: calma, calma. Calma, Paulo, porque o meu poder está aperfeiçoado na fraqueza. Calma, Paulo, a minha graça te basta. Oh, Senhor, às vezes eu me sinto fraco, às vezes eu me sinto
só. Senhor, às vezes parece que eu vou parar. Senhor, parece que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre dentro de mim. Mas eu estou dizendo, calma, Paulo, eu te ajudo. No final você vai ser aprovado e vai receber a coroa da vida. Ele te fortalece, Ele te fortalece, Ele te fortalece. Ele te fortalece. Ei, profeta, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele envia providência. Ei, pastor, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua saúde. Você que vive do Evangelho, você que prega, não são os que vivem, mas aqueles que pregam o Evangelho e também trabalham. Deus é na sua vida, Deus vai te honrar, não vai deixar faltar na tua mesa, Deus vai prosperar, Deus vai enviar o alimento, a providência, a provisão, o escape. Recebe a provisão, recebe o cuidado, recebe. Prepare-se para ser honrado, prepare-se para ser honrado. Deus vai começar a tocar no coração de pessoas para te honrar. Sobre a surpresa de Deus, o novo de Deus chega para a sua vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele pega nas tuas mãos, Ele pega nas tuas mãos, Ele pega nas tuas mãos. Glória, 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 glória. Oh, Espírito Santo. Quantos pastores que estavam no nosso meio e desistiram no meio da caminhada? Quantos missionários, obreiros que estavam no nosso meio e hoje estão nas sarjetas, no mundo, fazendo a obra do diabo? Mas eu profetizo que você não vai parar. No final você não vai ser um reprovado, você vai ser aprovado. Deus vai te sustentar nessa sua caminhada. Se for preciso, Ele te dá água e pão. Aleluia. Água fresca e pão na brasa. E te diz, vai, porque longa é a tua caminhada. Só aqueles que são aprovados, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Diga a Deus, eu não vou desistir. Diga a Deus, eu vou até o final. Diga a Deus, eu vou até, aleluia, alcançar o prêmio incorruptível. Diga, Pai, eu quero ser aprovado no final. Eu não quero ganhar o mundo e perder a alma. Eu quero ganhar o mundo para Ti e manter a minha alma salva. Deus vai te ajudar a chegar lá. Deus vai te ajudar a chegar lá. Deus vai te sustentar. No final eu verei você lá na glória. No final eu verei você lá na glória. No final eu verei você lá na glória. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Ele te sustenta. O campo pode ser ingrato, mas Jesus é fiel para te dar vitória. Receba força para avançar. Receba força para pregar. Receba força para lutar. Receba persistência. Deus é contigo, não pare, persevera, persevera, persevera. Que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e que nunca falte o óleo do Senhor sobre a vossa cabeça. Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te fortalece e você vai chegar lá. No nome de Jesus, as palmas louvam o nome do Senhor, agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que palavra poderosa, né, irmãos? Maravilha, Jesus. Aleluia, pude sentir a presença do Pai.
aleluias, peguei, aleluias, Amado. porque a gente aprende ouvindo, aleluias, eu creio que Deus continua honrando a tua vida, viu, missionário Gil? Glória a Deus. Aleluias, estava aí sentado, aleluias, eu creio que o Senhor falou para a tua igreja, aleluias, a presença do Pai, aleluias, só quem estava ligado no céu recebeu, aleluias, glórias a Deus. Tem pessoas que vai sair, pastor, da mesma forma que entrou, sabe por quê? Porque não se ligou no trono, aleluia, estava ligado na terra, preocupado com a terra, aleluias, mas quando você se preocupa com o céu, aleluias, o céu, aleluias, desce sobre ti, aleluias. Então eu creio que quem estava ligado no céu entendeu o que o Senhor falou com a tua igreja, aleluias, glórias a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do missionário, aleluias, glória a Deus. Se prepara, meu filho, se prepara que tem muito ainda para